Edgar Allan Poe conseguiu construir uma estrutura muito simples de enredo e trama que consegue dar uma complexidade significativa para toda a história. De modo bem singelo, a história vai girar em torno da visão de mundo do narrador-personagem, o nosso protagonista, frente à visita que ele vai fazer à casa de Roderick e sua irmã gêmea, Madeline. A história começa então quando o nosso narrador-personagem recebe uma carta de Roderick, um amigo seu de infância. E Roderick descreve na carta que está passando por uma severa doença, uma doença que abala não somente o corpo, como também abala a mente. E chegando então, na casa do Roderick, ele percebe que o ambiente na casa é um tanto quanto diferente do ambiente externo. Isso leva até a hipótese de uma cogitação de que a atmosfera dentro daquele ambiente era diferente da atmosfera do mundo externo. Trazia uma frieza, trazia um nervosismo para o coração, um aperto na alma que causava muita dor e agitação. E não é só a atmosfera construída aí pela ajuda textual, também o cenário construído macro e micro dá uma sensação muito agoniante para toda a história. Falando do cenário macro, a casa era rodeada por uma espécie de vegetação morta, por árvores mortas e com um lago silencioso, tal qual era dentro da casa. Além disso, a constituição de paredes frias da casa davam já um ar de falta de existencialismo, dando ainda mais frieza para todo o desenrolar da trama. Além disso, pelo fato das paredes serem altas, dos vitrais serem vermelhos, da entrada de pouca luz, a gente já tem ideia de um ambiente sombrio, um ambiente escuro, tal qual a família passava. Essa doença que ele julgava ser de cunho familiar não atingia somente ele, como também atingia sua irmã gêmea, a Madeline. E ela, assim como ele, sofria de uma enorme melancolia. A diferença é que a melancolia dela acabava definhando ela com maior força. E ela é retratada na história, inclusive, parecendo um espírito, parecendo uma morta-viva, entre a vida e a morte. Mas voltando a dar enfoque para o Roderick, a gente acaba percebendo que o enredo e a trama ele acaba sendo deveras importante na influência dos hábitos de Roderick. Roderick, devido a essa doença que ele julgava ter como principal causa o medo, não o medo da morte, mas o medo do resultado, que no caso seria o terror, geraram nele uma série de sintomas, como por exemplo, ao aumento dos seus sentidos. Ele não conseguia escutar todos os tipos de sonidos e os sons que ele escutava eram os mais estranhos e selvagens existentes. Ele não conseguia sentir os odores de nenhuma das flores, pois ele julgava ser muito forte. E além disso, os alimentos que ele comia eram somente alimentos ínspidos, alimentos diferentes dos demais que a população comia. E uma das características mais marcantes e que dá um dos maiores sinais do seu comportamento de personalidade é a falta dele não conseguir se expor perante a luz. Ele tem uma sensibilidade muito alta à luz, então ele sempre se mantém na escuridão, assim como ele se mantinha no seu ambiente psicológico, imerso na escuridão, no horror e na agonia. E assim como seu irmão, Madeline, ela vai sofrer bastante por essa enfermidade. Inclusive, ela vai chegar a desfalecer. Então, o nosso protagonista e o seu amigo de infância vão enterrar ela aí nas paredes do palácio, ou seja, nas abóbadas. Enfim, esse enterro da irmã vai mexer muito com o Roderick. E o Roderick ele vai acabar piorando assim em seus sintomas. Inclusive, em uma noite de tempestade, Roderick ele vai adentrar no quarto do nosso narrador personagem para mostrar o tão belo que é aquele fenômeno natural que ocorre lá fora. E isso ele vai estar em êxtase. O nosso protagonista, tentando acalmar o amigo, vai começar a contar para ele uma história. E paralelo com os eventos que ocorrem com essa história, vão ocorrer na vida real. O momento chave é quando na história um homem ele acaba destruindo uma porta de madeira. E na vida real, quem acaba destruindo, em aspas, quem acaba estando na porta e abrindo a porta de madeira é a irmã desfalecida de Urger. Sim, a irmã dele não estava na verdade desfalecida, ela foi enterrada viva. Isso porque ela estava em transe entre o ser e o não ser, entre o racional e o irracional, entre a vida e a morte. E assim como seu maior medo era o resultado do terror, ele realmente atinge o terror e é levado junto com ela para o mundo dos mortos. Nosso protagonista ele está em disparada pela casa e já a uma certa distância do local do palácio da casa dos Lugers, ele acaba vendo que a pequena fenda que ele havia encontrado no início da trama agora havia se tornado uma enorme fenda,
mostrando assim um sinal de autodestruição evolutivo da família a qual ele foi convidado para passar algumas semanas. Esse conto envolve 3 personagens principais, o narrador, que não nos revela o seu nome, e os irmãos herdeiros da família Usher. Roderick é um artista que pinta quadros, toca instrumentos e escreve poesias. Um de seus poemas aparece no conto. Ele se chama Solar dos Aspectos. Ele é atormentado, sensível e sofre de uma doença hereditária, que faz com que seus sentidos fiquem aguçados no limite do suportável. Narrador é um homem atencioso e cuidadoso que se propôs a ajudar o seu amigo de infância Roderick, após um convite. Lady Madeline está à beira da morte por uma doença desconhecida que deixa muitas perguntas e incertezas aos médicos da família. Ela é retratada como uma moça frágil, misteriosa, pálida e debilitada, que causa espantos e temores ao amigo de Roderick. Sobre o tempo é psicológico, visto que é relembrado algumas memórias e lembranças do protagonista ao longo que é passado os dias, fora as sensações que ele sente ao contar isto, e por justamente ser uma questão de memória e lembrança, o tempo foca muito no passado. O movimento literário de Edgar Allan Poe era o romantismo sombrio. Isso é perceptível, pois ao ler, a gente nota a presença da ficção, do grotesco e até mesmo do sobrenatural. Já seu gênero era o mistério, o horror e a fantasia. Falando sobre o foco narrativo é dado em primeira pessoa pelo nosso protagonista sem nome, que descreve cada dia os horrores vividos naquela casa de Usher e como a atmosfera daquilo é bizarra. Ou seja, o narrador ele é personagem e mantém essa linha de base. Sobre o espaço, são poucos, já que tudo é em volta da casa de Usher, desde dentro até fora dela. Então podemos citar a própria casa de Usher como um espaço, os quartos presentes nelas, onde o protagonista dormiu. Outros lugares seriam o Lago Escuro, que ficava presente